Ao longo das eras, diversas civilizações desenvolveram segredos e mistérios. Tais obras foram mantidas ocultas aos olhos da grande maioria de diversas maneiras para somente serem reveladas aos iniciados. Estes segredos e mistérios andaram pelo mundo por séculos. Coube à maçonaria trazê-los ao presente. E caberá a essa mesma ordem levá-los ao futuro. Para os maçons, a história começa em um templo sagrado, 1000 anos antes de Cristo, com Hiram Abif, grande mestre responsável pela construção do Templo de Salomão. O templo abrigaria as tábuas contendo os 10 mandamentos e seria a morada de Deus. Segundo a lenda, Salomão, rei de Israel, recebeu o projeto diretamente de Deus. A Bíblia relata a existência do templo. E hoje as 15.000 lojas maçônicas espalhadas pelo mundo fazem alusão segundo a descrição bíblica do Templo de Salomão. Hoje, há cerca de 3 milhões de maçons espalhados pelo mundo todo, formando uma das mais antigas associações da história. Muitos homens cultos, líderes civis, membros influentes em suas comunidades, alguns dos homens mais poderosos do mundo já foram maçons. Winston Churchill, Henry Ford, Duke Wellington, Voltaire, Mozart, todos foram maçons. Os maçons sempre chamaram a atenção desde que surgiram há séculos atrás, principalmente quando a Europa estava mergulhada na Idade Média, e os pedreiros livres com suas técnicas ergueram as grandes catedrais, preparando o terreno para uma sociedade justa. A franco-maçonaria nasceu com os primeiros maçons livres, pedreiros que construíram as grandes catedrais do norte da Europa. Na Idade Média, esses operários sabiam o segredo de transformar simples pedras em palácios majestosos. Graças a essas técnicas quase mágicas, os pedreiros conquistaram um lugar privilegiado na Europa medieval. Eram livres para cruzarem fronteiras e viajar para onde houvesse trabalho. Devido ao direito de ir e vir, raro na época, eram conhecidos como pedreiros livres. As relações na associação eram democráticas. Todos os maçons, do mais rico mestre ao mais humilde aprendiz, dirigiam-se uns aos outros como irmãos. Os maçons representam essa tradição de igualdade com instrumentos usados até hoje nas construções. A mistura de ciência, misticismo e democracia, criada pelos pedreiros medievais, foi irresistível a um novo grupo de pensadores radicais que emergia na Europa, os cientistas e filósofos. No século XVIII, esses intelectuais bem-nascidos se apossariam da associação de pedreiros e criariam uma força que mudaria o mundo. O que aconteceu foi o surgimento de uma revolução política e filosófica, conhecida como Iluminismo. Na Inglaterra, homens como Isaac Newton trocaram alguns dogmas por um raciocínio científico como um modo de entender o mundo, usando apenas matemática e observação. Newton construiu um sistema de leis racionais que explicava o funcionamento do mundo natural, sem a intervenção direta de Deus? Mas até para Newton, as leis da gravidade e do movimento não conseguiam explicar tudo.
Newton também era alquimista e buscava o processo químico que o levaria à pedra filosofal, um elemento mágico capaz de curar doenças, consolar a alma, prolongar a vida e transformar metais simples em ouro. Tornou-se obcecado pela descrição bíblica do Templo de Salomão e achava que sua planta continha sabedoria antiga e, quem sabe, a receita para chegar à pedra filosofal. Newton criou diagramas detalhados do Templo de Salomão, reconstruiu sua geometria, fez previsões do futuro interpretando suas dimensões, mas não conseguiu encontrar a pedra filosofal. As ideias iluministas exerceram um forte impacto sobre a política. O parlamento executou o rei Carlos I em 1649 por tirania. Fundou uma efêmera república e depois uma monarquia com poderes limitados. O rei Luís XIV e outros monarcas absolutistas da Europa corriam perigo. Por toda a Europa, a polícia reprimiu todas as ideias iluministas e a igreja começou a se preocupar com essa nova e perigosa ameaça. Para evitar a perseguição, esses homens de mentalidade moderna procuraram lugares seguros para se reunir, como a Associação de Pedreiros Livres, cujos valores e práticas democráticas pareciam refletir os ideais iluministas, e os nobres maçons conferiram um novo prestígio aos pedreiros. Com o tempo, os cavaleiros tomaram o lugar dos pedreiros, e em janeiro de 1717, em um pub londrino, um amigo de Isaac Newton, John Desaguliers e outros maçons fundaram a primeira grande loja. Uma das principais regras da franco-maçonaria era a tolerância religiosa, uma ideia radical para a época. Os maçons elegiam seus líderes democraticamente, uma prática que logo teria uma grande repercussão. Os maçons ampliaram a lenda de Hiram Abif, o construtor bíblico, e criaram uma extensa linguagem de símbolos com o fim de aperfeiçoar o caráter individual e melhorar a sociedade. No Brasil: liberdade, igualdade e fraternidade. Desde que se instalou no Brasil há mais de 2 séculos, o ideal maçônico vem atraindo brasileiros que trabalham para a construção de um país forte e soberano. Foi assim na luta contra o domínio colonial, contra a escravidão, contra os regimes que cerceiam a liberdade ao longo do tempo. A história dos maçons confunde-se com a própria história do país. As primeiras lojas maçônicas no Brasil foram criadas na passagem do século XVIII para o século XIX. Ainda no período colonial, em 1822, quando se intensifica a campanha pela independência do país, surge no Rio de Janeiro a primeira obediência brasileira, o Grande Oriente Brasiliano ou Brasílico. O compromisso dos maçons era claro: conquistar a emancipação política do Brasil e consolidar o sentimento de nacionalidade. À frente do movimento estavam líderes políticos, ministros do reino e o próprio príncipe regente. Os maçons José Bonifácio de Andrade Silva, ministro do reino, e o jornalista Joaquim Gonçalves Ledo eram os principais líderes da ordem maçônica e também líderes do movimento. José Bonifácio, o patriarca da independência, foi o primeiro grão-mestre do Grande Oriente, sendo substituído por Dom Pedro I logo após a emancipação política do país. A história de nossa cidade mostra que o primeiro maçom a residir em Águas de Lindóia foi o irmão José Augusto Boucaut, que pertencia à loja Trabalho da cidade de Amparo, isso ainda no começo do século XX. Alguns anos se passaram
e também vieram morar em Águas de Lindóia os irmãos José Ribeiro de Andrade, Geraldo Guinese, Isaías Rodrigues Camargo e Américo Pascoli. Coincidindo com a chegada desses irmãos, haviam à época os irmãos José Benedito Matiello, Luiz Lemos Guaglia, Laércio Londro de Oliveira, que pertenciam à loja Deus e Caridade Terceira da cidade de Ouro Fino. Do convívio nasceu o desejo de instalarem em Águas de Lindóia uma loja maçônica. Sendo assim, em 17 de fevereiro de 1966, com a presença desses irmãos, realizou-se a primeira sessão, tendo como pauta a fundação do Triângulo do Oriente de Águas de Lindóia. Em 27 de abril de 1966, foi estudada a organização da Loja Provisória de Águas de Lindóia, presidida pelo irmão José Ribeiro de Andrade. Também estiveram presentes Benedito José Matiello, Isaías Rodrigues Camargo, Gialdine Benedito Daniele, Laércio Londro de Oliveira e Adolfo Geraldo Mantovani e Cláudio Comparim Glória, ambos da cidade de Ouro Fino. Ficou sugerido nesta sessão o nome da futura loja, sendo Loja Maçônica Estrela Lindoiense. O documento número 140/66, de 24 de junho de 1966, da loja capitular Deus, Justiça e Caridade de Itapira, dava ciência de estar de posse de elementos fornecidos pelo Grande Oriente de São Paulo sobre a instalação da loja de Águas de Lindóia. Vale ressaltar a importante participação do irmão Luiz Nicioli, que colaborou na feitura dos papéis e comunicação com o Grande Oriente de São Paulo para a abertura da nossa loja. A instalação provisória só ocorreu em 29 de novembro de 1966, tendo como seu primeiro venerável provisório o irmão José Ribeiro de Andrade. Em sessão do dia 13 de dezembro de 1966, constou com a de organização da loja maçônica. Houve a constituição provisória, efetivação dos membros, escolha do rito e o nome de Estrela Lindoiense. Ao final, sendo solicitado ao Grande Oriente de São Paulo a carta constitutiva. A autorização foi emitida em 6 de fevereiro de 1967 para o funcionamento da loja provisória. Durante algum período, para a loja funcionar com regularidade, recebíamos o apoio e a presença de irmãos vindos de Monte Sião, Ouro Fino, Itapira, Socorro e demais cidades. Em sessão do dia 17 de outubro de 1967, foi lido o ato 420 do Grande Oriente de São Paulo, onde nomeia a Comissão de Regularização e Instalação da augusta e respeitável loja Estrela Lindoiense, ao Oriente de Águas de Lindóia. Em 11 de novembro de 1967, realizou-se a referida sessão magna, festiva, que contou com a presença de 73 irmãos. Em sessão de 19 de março de 1968, assumiu como venerável mestre o irmão Benedito José Matiello, em substituição ao irmão José Ribeiro de Andrade, que estava de mudança em virtude de transferência profissional. A primeira sessão de iniciação ocorreu em 7 de junho de 1969, onde foi iniciado o irmão Ayrton Guzon Damaso. Como toda associação, vivemos momentos difíceis, alguns desentendimentos. A frequência começou a cair. As sessões foram se cancelando, até não conseguir mais reunir os irmãos, e foi assim obrigada a paralisar suas atividades. Somente em 22 de agosto de 1989, reuniram-se à Rua Grécia 46 os irmãos da Estrela Lindoiense para o reerguimento das colunas. Presidindo os trabalhos, o irmão Boaventura Carlos Lemos. Também presentes os irmãos José Benedito Matiello, Rafael Dura, Ezequiel Prestes. Ao todo, estavam presentes 7 irmãos.
Em 3 de outubro de 1989, foi informado o venerável mestre e, conforme autorização 054/8991, a loja estaria sob o número 1670. A sessão no dia 3 de abril de 1990 foi lido o ato 732 do Grande Oriente do Brasil, onde defere o pedido de regularização de nossa loja, e o ato 008/90/91 nomeia a comissão de regularização. Voltava assim ao seio da sociedade lindoiense a augusta e respeitável loja simbólica Estrela Lindoiense, para se perpetuar e trabalhar em progresso da nossa comunidade. De praxe, em 5 de setembro de 1990, foi lançada a pedra fundamental do monumento maçônico, que fica entre a Praça Lions e a Praça Rotary. Em 3 de dezembro de 1991, foi feita a fundação da Sociedade Beneficente Estrela Lindoiense, cuja entidade paralela à loja é a detentora e responsável pela construção do nosso templo. Em 28 de janeiro de 1992, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo a composição da primeira diretoria. Foram feitas inúmeras tentativas junto ao poder público vigente, no intuito de conseguirmos a doação de uma área para a construção do templo, mas sempre em vão. Os irmãos, já cansados do pleito, resolveram comprar um terreno, o que foi conseguido em virtude do proprietário ser nosso irmão Martins, que facilitou o pagamento do mesmo. Com isso, realizava-se o primeiro passo para a construção do nosso templo. Em 16 de junho de 1992, os irmãos se reuniram no referido terreno para acompanhar o início da terraplenagem. Muitos nos ajudaram através de doações para realizarmos a tão sonhada construção. Nesta ocasião, foi formada a primeira comissão pró-construção, formada pelos nossos irmãos Márcio, Alceu e Otávio. Em 28 de julho de 1992, foi-nos entregue a escritura do terreno. Em 11 de novembro de 1992, foi lançada a pedra fundamental para a construção do templo. Neste período, veio para Águas de Lindóia o irmão Machado, construtor de profissão. Logo tomou ciência de nossa loja, passou a frequentá-la e dedicou-se a ajudar na construção. Sozinho, deu início à obra, fazendo os baldrames e nos orientando. Em 16 de fevereiro de 1993, reuniram-se os irmãos para comemorarem o término da primeira laje. Em 18 de março, também de 93, realizou-se a primeira sessão no prédio provisório, mais próprio, onde hoje utilizamos como depósito no andar térreo. A partir de 1995, nossa loja começou um período de mudanças que culminaram com um grande salto, iniciando com um grande desenvolvimento até os dias atuais. Em 20 de junho de 1995, foi criada uma comissão para a elaboração do regimento interno. Faziam parte os irmãos Antônio Ferreira, Eduardo e o saudoso Agostinho. Em 12 de dezembro de 1995, nosso regimento interno foi lido, votado e aprovado. Por necessidade para futuras construções, foi aprovado em 20 de agosto de 1996 a compra do terreno ao lado, onde hoje se encontra um pátio para estacionamento. Em 3 de fevereiro de 2004, mais uma etapa do sonho realizado. Com muita alegria e satisfação dos irmãos, a sessão desse dia foi feita no nosso novo templo, localizado no segundo piso, onde estamos agora. Em 15 de junho de 2004, conforme decreto 059/2003/2007 e do ato 237, realizou-se a sagração definitiva de nosso templo, transformando assim em realidade todos os esforços de todos que por aqui passaram e continuam fazendo
pelo engrandecimento da nossa sociedade. Esperamos que nesses anos todos sirvamos de exemplo para nossos familiares, amigos, colegas e para novos membros que venham fazer parte desta família, a grande família maçônica, para sempre trilhar o lema maçônico de liberdade, igualdade e fraternidade. Não desistimos de continuar trabalhando. No decorrer dos tempos, perdemos grandes amizades, mas aprendemos que aqueles que realmente são verdadeiros maçons nunca estarão perdidos. O importante é que nesse mesmo tempo se construiu a confiança, o respeito, a tolerância e o carinho. Continuamos plantando a semente da fraternidade. Hoje nos sentimos fracos, mas amanhã recomeçaremos. Talvez não aprendamos todas as instruções necessárias, mas temos consciência que os verdadeiros ensinamentos já estão gravados em nossa alma. Talvez algum de nós esteja deprimido por olhar ao lado e não ver presente aquele irmão, mas ficamos felizes com os outros que aqui estão, e alguns que se foram, basta-nos saber que eles existem. Mas não podemos dizer-lhes a viva voz o quanto gostamos deles. E às vezes, quando os procuramos, notamos que eles não têm noção de como eles são necessários e como são indispensáveis ao equilíbrio da loja, porque eles fazem parte dessa oficina e construímos e se tornaram seus alicerces. Por isso é que, sem que eles saibam, nós rezamos pela vida deles. Sentimos porque não estamos compartilhando conosco do prazer da convivência. A gente não faz irmãos, reconhece-os. Provavelmente foi por isso que o Mestre Maior ensinou: onde houver 2 ou mais em meu nome, aí eu estarei. Talvez não sejamos quem gostaríamos de ser, mas mesmo assim nos admiramos do que somos, porque no final sabemos que mesmo com intocáveis dúvidas, somos capazes de construir um mundo melhor. E se ainda há os que não se convenceram disso, é porque ainda não chegou o momento. A maçonaria é bela. Aqui se faz com que se calem receios, se perdoam os agravos, se consolam os muitos sofrimentos e se avivam as esperanças. Aqui se conciliam desconcentradas ideias, interesses opostos, contrárias crenças, suavizando as asperezas da vida com a temperança. Aqui está a oficina permanente do bem. Na loja maçônica se educa o modo de ser, o gênio, o humor, o caráter, se aviva a inteligência e se cultiva o espírito do indivíduo ou do grupo. É ela o refúgio aonde vamos à busca da paz, aonde o amor continuamente floresce e a bondade perdura. É o centro de solidariedade onde todos sofrem as aflições e comemoram o justo. Uma loja feliz é o que mais importa. E mesmo quando a tristeza insiste, nada pode ser triste quando se tem esperança. Tenhamos em mente que cada um dá o que tem, e todos são importantes, desde que façam o seu trabalho com amor e seriedade. O trabalho maçônico deve ser de total união e fraternidade. Pouco importa o número de participantes. Aliás, os pequenos grupos costumam ser mais eficientes, porque é mais fácil harmonizar 7 do que 77 pensamentos. Aí devemos olhar o céu e ver aquele mundão de estrelas, todas juntinhas, sem competir, sem se esbarrar e sem nenhuma empanar o brilho da outra. O irmão verdadeiro busca afinidades, faz despertar sentimentos que atraem espontaneamente para si simpatia, união e amor fraterno. E todo aquele que ensina tem algo a aprender. Não há ninguém tão sábio, tão perfeito, que não tenha algo mais a conhecer e a corrigir. Não devemos fazer nada por obrigação ou por compromisso, apenas por amor. Louvada seja a maçonaria que nos fez irmãos. Segundo as leis de Deus, todos somos irmãos. Nesta sessão em comemoração, vos desejo paz, harmonia, amor, tolerância, prosperidade a todos. Que
que o grande arquiteto do universo lhes ilumine e guarde para todo sempre.